Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo iremos discutir por quais razões Tolkien não gostava da Disney. E quando eu digo que ele não gostava da Disney, eu estou pegando bem leve. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, um dos termos utilizados por ele foi nojo. Mas, como eu gosto de fazer, vou começar logo o vídeo mostrando provas para vocês que o que eu digo é verdade. O professor recebeu uma proposta de artistas norte-americanos de desenvolver desenhos para a obra do Hobbit. Confiram as próprias palavras de Tolkien na carta número 13 do Legendário. Eu não poderia prometer coisa alguma por algum tempo, mas talvez a questão não permita muito atraso. Pode ser conveniente, ao invés de perder o interesse norte-americano, deixar que eles façam o que lhes parecer bom. Contanto que seja possível, gostaria de acrescentar, vetar qualquer coisa dos estúdios Disney, ou influenciada por eles, por cuja todas as obras possuem uma sincera aversão. Na carta número 107, ele menciona a Disney de maneira pejorativa novamente, aspas, continua a receber cartas do pobre Horus Angels a respeito de uma tradução alemã. Ele me enviou algumas ilustrações dos Trolls e Gollum, que, apesar de certos méritos, que seriam esperados de um alemão, temo serem muito disneyficadas para o meu gosto. Bilbo com o nariz gotejante e Gandalf como uma figura de graça vulgar, ao invés do viajante similar ao deus nórdico Odin, como o imagino. Para concluir, na carta em que ele conversava com sua tia, número 234, diz o seguinte: Deus ajude as crianças. Preferia dar-lhes brinquedos de plásticos rudes e vulgares, com os quais eles obviamente brincariam para a ruína do gosto delas, o que serviria de presságio para os elementos vulgares da Disney. Pois é, acho que já deu para entender que o professor não era o maior fã do Walt Disney. Mas a questão que nos ocorre agora é: as cartas acima deixam bastante claro o sentimento de Tolkien pela Disney, mas não explicou as razões exatas disso. E é isso que investigaremos neste vídeo. É interessante a gente perceber que Tolkien não estava se referindo à Disney de hoje em dia. Ele já não gostava da Disney lá em 1937. O que, convenhamos, é hilário, já que a Disney de antes era muito melhor se comparada à Disney de hoje. É só compararmos o sucesso marcante de uma era que foi Toy Story, por exemplo, e o gigantesco flop que foi Buzz Lightyear. Ou seja, se o professor já não gostava da Disney antes, imaginem agora. Mas voltemos às razões dele não gostar da Disney lá atrás, em primeiro lugar. A história é a seguinte: O Hobbit foi publicado no dia 21 de setembro de 1937. Somente 3 meses depois, estreou no cinema A Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. Tolkien e seu amigo, também escritor, C.S. Lewis, foram juntos ao cinema assistir a animação. Para quem não sabe, esse amigo de Tolkien, chamado C.S. Lewis, é ninguém menos do que o criador das Crônicas de Nárnia. Então, os dois escritores e amigos foram juntos assistir ao filme. Ao sair, os dois se disseram ao mesmo tempo frustrados e perplexos. De acordo com o livro J.R.R. Tolkien, Companheiro e Guia, o criador das Crônicas de Nárnia disse o seguinte: os anões poderiam ser feios, mas não desse tanto. Possuem rostos inchados, parecem bêbados e hipócritas. E a festa de jazz deles foi muito ruim. Acho que o Walt Disney nunca considerou a possibilidade de lhes oferecer outro estilo de música. A Rainha Má é pouco original. Me pergunto como seria se esse homem tivesse sido educado ou criado em uma sociedade decente. Pelo visto não era apenas Tolkien que não era muito simpático ao Walter Disney. Mas agora vamos à opinião de Tolkien. O que mais o incomodou foram os anões. Ou melhor, o desrespeito que ele entendeu que o Walt Disney cometeu contra eles. Na visão do professor, os anões eram altamente influenciados pelas mitologias alemãs e nórdicas. Eles eram baixos, porém muito robustos, e de ombros largos. Eram guerreiros formidáveis, que ocupavam seu tempo minerando, forjando armas e armaduras e acumulando riquezas. Tolkien tinha uma visão muito séria do que os anões deveriam ser. Ele ficou indignado como a Disney tinha a ousadia de retratá-los de forma tão humilhante, somente para lucrar. Eis as palavras dele. Aqui temos o exemplo de até onde um empresário americano pode ir para lucrar. Eu reconheço seu talento, mas ele é irremediavelmente corrupto. Seu trabalho me deu nojo, e alguns de seus filmes me dão náuseas.
De acordo com o artigo denominado Branca de Neve e Bilbo Bolseiro, diferenças e similaridades entre Disney e Tolkien, as declarações tão duras de Tolkien ocorreu porque ele encarou a representação dos anões em Branca de Neve e os Sete Anões como um escárnio a eles. Para o professor, os anões possuíam um aspecto sagrado em seu trabalho, e a Disney os ridicularizava a troco de dinheiro. Mas a humilhação dos anões não foi o único motivo que levou Tolkien a ter tamanho desprezo pelas obras da Disney. O outro motivo se chama infantilização. Tolkien escreveu um artigo chamado Conto de Fadas. Nele, ele disse que, no seu modo de pensar, o reino da fantasia é muito mais vasto e profundo, preenchido com muitas coisas e, em não raras vezes, bastante sombrio, e que a associação com as crianças acontece de forma acidental e não intencional. Assumidamente admirador das obras dos irmãos Grimm, famosos por adaptar contos de fada de um jeito mais sinistro, eis as próprias palavras de Tolkien na carta número 34 do Legendário. O que eu realmente quis dizer é que a história está seguindo seu curso em Senhor dos Anéis, e esquecendo-se das crianças, tornando-se mais assustadora do que o Hobbit. Ela pode mostrar-se bastante inadequada para crianças e é mais adulta. Na carta 189, ele é ainda mais claro. Percebo que muitas crianças ficam interessadas, até mesmo absortas, em O Senhor dos Anéis, por volta dos 10 anos em diante. Na verdade, acho realmente uma pena. Ele não foi escrito para elas. Penso a respeito das muitas coisas que li cedo demais. Nada substitui para mim o florescer de um livro, o frescor do não lido. Ainda assim, creio que o que lemos, e quando lemos, é guiado pelo, entre aspas, destino. Então fica claro que Tolkien era absolutamente contra a infantilização de suas obras, em especial Senhor dos Anéis. Coincidentemente, é exatamente o que a Disney fazia naquela época, a extrema infantilização de suas obras, sem qualquer profundidade ou aspecto sombrio explícito. Por causa desses fatores combinados, do desrespeito aos anões e a infantilização gerada das obras, Tolkien queria que suas obras passassem bem longe da Disney. Quando a tecnologia para a produção de filmes começou a evoluir e os estúdios perceberam o potencial de Senhor dos Anéis, eles entraram em contato com Tolkien. Porém, para fazer adaptações cinematográficas, os produtores precisariam comprar os direitos cinematográficos da obra diretamente dele. No final dos anos 60, o professor fechou acordo com uma empresa chamada United Artists para que filmes fossem produzidos. No entanto, fez questão de colocar uma cláusula citando a Disney pelo nome e solicitando a proibição dela de se envolver de qualquer modo no projeto. Vejam as próprias palavras dele quando fez o acordo. Pode ser aconselhável deixar que os americanos façam o que lhes parecer bom, na medida do possível, contanto que se vete qualquer coisa dos estúdios Disney, ou qualquer influência destes, considerando que eu tenho sincera aversão a todos os seus trabalhos. Enquanto o professor foi vivo, a cláusula foi respeitada, e posteriormente, até a morte de seu filho Christopher Tolkien, que morreu aos 95 anos de idade no ano de 2020. Muito embora a Disney não tenha tocado, pelo menos até a presente data, na obra do professor, sinceramente, eu não acredito que seria muito diferente do que a Amazon acabou produzindo. Considerando o quão zeloso por sua obra o professor era, podemos apenas imaginar o que ele pensaria disso. Mas podemos ter um bom palpite, já que o filho do professor, Christopher, não gostou sequer da trilogia inicial de Peter Jackson, que, em suas palavras, aspas, eles dilaceraram o livro, o transformando em um filme de ação para um público jovem, de 15 a 25 anos. Ou seja, para o filho de Tolkien, Senhor dos Anéis teve mudanças demais ainda na trilogia de Peter Jackson e considerava que deveria ser muito menos infantil e muito mais sombrio. Agora, imagine vocês se ele tivesse vivo para ter visto a Galadriel da série quase engatar um namoro com Sauron. Acho que se ele ainda estivesse vivo a essa altura, morreria ao assistir este romance tão improvável. Mas e você? Acha que o professor estava certo nessa treta com a Disney? Eu acho que estava certíssimo, mas quero saber a opinião de vocês nos comentários. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.